Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Já temos os finalistas da Libertadores 2022. Atlético Paranaense e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense decidirão no dia 29 de outubro, a princípio, no Equador, em Guayaquil, a final, mais uma final brasileira, meu filho, mais uma final brasileira, a terceira na sequência, né? 2019 tivemos Flamengo e River, mas a partir daí, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, e agora Flamengo e Atlético Paranaense, ou Atlético Paranaense e Flamengo, aí a ordem vai do torcedor. E é sobre isso que a gente vai falar nesse momento, então já vou pedindo logo a você, meu amigo torcedor do Flamengo, do Atlético, do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através de Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. E para lembrar, o canal Resenha com Magalhães tem 2 canais no YouTube, 2. É o Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro, tá? São 2 canais. Um é o principal, que é o Resenha com Magalhães. E o secundário é o Resenha com Magalhães no futebol brasileiro. O principal tem quase 21 mil inscritos, mas infelizmente o principal, por enquanto, tomou uma punição aí do YouTube. Eu não concordo, contestei, mas eles não aceitaram. Fazer o quê? A gente tem que acatar, porque não tem outra maneira. Mas eu tenho o segundo canal, onde, durante esse período de punição, eu estou colocando os vídeos apenas no canal secundário, que é o Resenha com Magalhães no futebol brasileiro. O dia que o YouTube entender que eu posso voltar com outro canal, se eles entenderem que eu posso voltar, aí eu vou colocar os vídeos nos 2 canais. Beleza? Então vamos lá para a gente fazer o resumo dessa semifinal. Mas antes de chegar a esse resumo, vamos dar uma olhada aqui rapidamente aqui na campanha desses times até chegar à final. Vamos lá no Atlético Paranaense rapidinho, fase de grupos aqui. Vamos lá. Fase de grupos. Vamos aqui para a primeira rodada. Primeira rodada da fase de grupos. O Atlético Paranaense pegou o Caracas, empatou fora de casa 0-0. Depois, e o Flamengo, na primeira rodada, jogou fora de casa contra o Sport Cristal. Vamos falar dos 2 juntos, para mim não ter que voltar tudo. O Atlético Paranaense empatou 0-0 com o Cristal fora de casa. E o Flamengo ganhou do Sport Cristal 2-0. Segunda rodada. Segunda rodada. O Flamengo ganhou de 3-1 do Tadieres. E o Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do The Strong. 2 primeiras rodadas, pelos resultados, o Flamengo tinha começado melhor, né? Vamos lembrar, o Flamengo tinha um treinador, e o Atlético Paranaense também tinha outro treinador. Nenhum dos 2 treinadores que estão na final, nem o Filipão e nem o Dorival, estavam nessa fase. Só para lembrar. Vamos para a terceira rodada. O Atlético Paranaense perdeu fora de casa para o Libertad. O Flamengo jogou a terceira rodada
fora de casa contra a Universidade Católica e ganhou de 3-2. Ou seja, o Flamengo, 3 primeiras rodadas, 3 vitórias. O Atlético Paranaense nas 3 primeiras rodadas, 1 vitória, 1 derrota e 1 empate. Não vivia um bom momento o Atlético Paranaense. Muito pelo contrário, estava correndo riscos. A torcida já estava meio desanimada, não acreditando muito, até pelo que estava acontecendo no Atlético Paranaense, que poderia chegar às oitavas de final. Então estavam vivendo momentos completamente distintos. Aí o Atlético Paranaense sai para pegar o The Strong, toma uma goleada de 5-0. 5-0. Como é que você vai imaginar a torcida do Atlético Paranaense num momento desse toma uma goleada de 5-0 do The Strong? O Atlético Paranaense ia chegar à final. Mudou muita coisa. Mas vamos lembrar de novo, tudo isso que estava acontecendo com o Atlético Paranaense foi um erro de planejamento do clube. Não tem culpa de ninguém. Foi erro de planejamento. E o Flamengo, na 4ª rodada, jogou contra o Tajeres fora de casa e empatou com o Tajeres em 2-2. Vamos para a 5ª rodada, que é aí que eu acho que começa a recuperação do Furacão. O Flamengo ganha de 3-0 em casa do Católica e o Furacão ganha do Libertad de 2-0. Aí, no segundo turno da fase de grupos, o Atlético Paranaense começa a se recuperar. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. O treinador, nessa fase, já no segundo turno, já era o Felipe Scolari. O treinador já era o Scolari. Deixa eu até dar uma olhada, que eu acho que na 3ª rodada, quando tomou de 5 o Atlético Paranaense, deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. Não, na 4ª rodada, na verdade. Na 4ª rodada que tomou de 5-0. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Era o Carille. Era o Carille na 4ª rodada, quando o Atlético Paranaense tomou de 5-0. Aí ele caiu e entrou o Felipe Scolari na 5ª rodada. Na 5ª rodada. O Atlético Paranaense foi na 5ª rodada, ganhou. E precisava ganhar, porque se não ganha, um abraço. Aí ganhou de 2-0. Vai para a 6ª rodada, última rodada. Flamengo já classificado. Flamengo joga contra o Sport Cristal, ganha de 2-0. O Atlético Paranaense joga em casa contra o Caracas e faz 5-1. Então o Filipão assumiu e ganhou 2 na sequência e conseguiu classificar o Furacão para as oitavas de final. Aí nas oitavas de final o Furacão pegou de novo o Libertad, que estava no seu grupo. Primeira partida em casa, o Atlético Paranaense ganha de 2-1. E o Flamengo pega o Tolima. O Flamengo viaja e ganha de 1-0 do Tolima lá. Partida de volta, o Atlético Paranaense foi ao Paraguai para pegar o Libertad e empatou de 1-1, como tinha ganho em casa de 1-0, chegou às quartas de final. E o Flamengo, em casa, pegou o Tolima, meteu 7-1. No agregado, 8-1 para o Flamengo nas oitavas de final. Vamos para as quartas de final. Clássico brasileiro, Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo em São Paulo, o Flamengo mete 2-0 no Corinthians. E o Atlético Paranaense pega o Estudiantes. Nas quartas de final só tinha brasileiros e argentinos. Aí o Atlético Paranaense joga em casa contra o Estudiantes, ganha, empata de 0-0. Como eu disse, e venho repetindo, como não tem gol qualificado, o empate no primeiro jogo não é tão ruim assim. Tá? Então o Atlético Paranaense empatou de 0-0. Vai para o segundo jogo, o Flamengo volta a ganhar do Corinthians. O Flamengo ganhou fora de casa e ganhou em casa do Corinthians, fazendo um placar agregado
3-0. E o Atlético Paranaense vai à Argentina e ganha no Estudiantes de 1-0. Gol, se eu não estiver enganado, no finalzinho do Vitor Roque, se eu não estiver enganado. Com isso, Flamengo e Atlético Paranaense avançam para as semifinais. Nas semifinais, mais um confronto brasileiro, de um lado da chave. Atlético Paranaense e Palmeiras. E do outro, o Flamengo pegou o argentino, Vélez, que tinha eliminado já o River, Tajeres. Primeiro jogo da semifinal, Atlético Paranaense ganha de 1-0 do Palmeiras. Justo, principalmente pelo futebol que o Atlético Paranaense se mostrou. O Atlético Paranaense vinha passando, mas viveu um momento ali de jogos justamente contra o Flamengo e outros jogos contra o Estudiantes, contra o Flamengo, alguns jogos onde o futebol não foi convincente. Um futebol reativo, um time que chutava muito pouco, ficou o tempo inteiro atrás. Recebeu muitas críticas, recebeu muita pancada, parte da torcida para tentar defender o Filipão. Não, vai assim mesmo, é do jeito que tá. Alguns falando que até que o time era fraco e por isso tinha que jogar assim. Eu nunca concordei, não vou concordar nunca que o time do Atlético Paranaense era fraco, igual alguns torcedores falaram. Mas vou continuar com a minha posição. Para mim, o time do Furacão é um time muito qualificado, aonde não tem a menor necessidade de jogar da forma como o Filipão colocava o time para jogar. Aí vem esse jogo contra o Palmeiras. A maneira como o Atlético Paranaense jogou contra o Palmeiras no primeiro jogo, aí sim, já está mais condizente com o poderio que o elenco tem. Ganhou a primeira em casa, jogando melhor contra o Palmeiras. Não vou nem ficar aqui citando o Palmeiras, porque eu já tinha falado antes do jogo. O Palmeiras, para mim, há 5, 6, 7 rodadas, vem dando uma caída de produção e mais. O time do Palmeiras está ficando um time manjado. Precisa dar uma renovada, uma oxigenada nesse time do Palmeiras. Então o Atlético Paranaense joga melhor e ganha a primeira partida. O Flamengo vai à Argentina e mete 4-0 no Vélez. O time do Vélez fez um esquema completamente errado, não marcou o meio campo do Flamengo, tomou um saco de 4-0. Já tinha ido pro saco a classificação do Vélez. Flamengo mostrando a sua força e, de novo, ganhando fora de casa no mata-mata da Libertadores. E essa com goleada 4-0, indiscutível. Vamos para o segundo jogo, que é o momento que a gente está aqui fazendo esse resumo. 2-2, Atlético Paranaense e Palmeiras fora de casa. Tem um vídeo aqui no canal. Palmeiras abre 2-0, tem um jogador expulso, o Atlético Paranaense com força, com determinação, muito na jogada individual, nas mudanças ali que o Filipão fez, consegue o empate de 2-2 e no agregado se classifica. Aí vamos pegar o resumo total. Foi justa a classificação do Furacão? Óbvio que foi. Um time que começou muito mal, ninguém acreditava muito que ia conseguir se classificar, porque antes do Filipão assumir, se eu não estiver enganado, o Atlético Paranaense estava na última colocação do grupo, então vem se recuperando, vem mudando o seu estilo de jogar, vem trocando pneu com o carro andando, encontra uma forma de jogar, gostando ou não jogando, mas encontrou, gostando ou não gostando dessa forma, encontrou uma forma de jogar, e chega a semifinal contra o Palmeiras, aonde o estilo do Palmeiras, na minha opinião, facilita o estilo do Filipão. O estilo de jogo do Palmeiras não facilita não, que aí vai falar que tá fácil, mas dificulta menos ao Furacão, ao estilo de jogo do Furacão. E o Furacão, com o seu treinador Felipe Scolari, nos 2 jogos, na minha opinião, apesar de ter tido a expulsão e isso ter mudado um pouquinho a característica do jogo, mas para mim o Filipão foi melhor do que o Abel
nos 2 jogos da semifinal. Mais consistente, mais estabilizado, e mostrando um futebol, principalmente no primeiro jogo, um futebol mais condizente com o elenco do Atlético Paranaense. E com isso, na minha opinião, o Atlético Paranaense, jogando do jeito que jogou contra o Palmeiras, mostrando essa evolução, levando em consideração que a gente tem um mês, mais de um mês para chegar à final, o Atlético Paranaense não chega nessa final com nenhuma diferença, pelo menos hoje. Daqui a um mês e meio a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Daqui a um mês e meio, o momento do Atlético Paranaense pode estar muito bom, também como pode estar muito ruim. Igual do Flamengo. O momento do Flamengo pode estar muito bom, como pode estar muito ruim. Tá? O Atlético Paranaense vai ter até a final da Libertadores, só o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, nas próximas 2 semanas, ainda tem... Próximas 2 semanas não, desculpa. Na próxima semana, o Flamengo ainda tem uma semifinal contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Mas isso não tem influência na final da Libertadores. Então, chega na final, Atlético Paranaense e o Flamengo nas mesmas condições. Isso eu estou falando hoje. Daqui a um mês e meio a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Mas hoje chegam nas mesmas condições. Então o Flamengo no jogo de volta jogou em casa contra o Vélez, muito mais um treino, muito mais para cumprir uma tabela, e o Flamengo venceu de 2-1 no placar agregado das semifinais. Eu acho que nunca tinha acontecido na semifinal isso, um placar agregado de semifinal 6-1. O Vélez até jogou melhor do que jogou na Argentina contra o Flamengo, mas acabou o Flamengo ganhando e chega à final. O Flamengo chega à final tendo a melhor campanha da Libertadores, porque a melhor campanha era do Palmeiras, mas o Palmeiras ficou pelo caminho, então a melhor campanha foi a do Flamengo. O Flamengo, se eu estiver enganado, não perdeu na Libertadores nenhum jogo. O Flamengo não perdeu nenhum jogo na Libertadores, chega com a melhor campanha, e o Atlético Paranaense chega na força da sua recuperação. E vamos lembrar, é a segunda final do Furacão. E mais. O Furacão vem mostrando a sua força dentro do Brasil e fora. Recentemente, o Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana 2 vezes. Então, irmão, ganhou a Sul-Americana, subiu de patamar, agora está na final da Libertadores e tem condições iguais a do Flamengo, 50% para cada lado, de também ganhar a Libertadores, que é um sonho de todo mundo, chegar aí ao Mundial e tentar, quem sabe, o título mundial. Tentar um título mundial hoje é muito difícil para os times brasileiros? É muito difícil, mas não é impossível. Tá? Mas que é muito difícil para qualquer um. Não só para Flamengo, para Atlético Paranaense. Para qualquer um que chegar lá vai ser muito complicado. Você vai ter na final o Real Madrid. Então, mas não é impossível. Já tivemos times brasileiros que chegaram lá contra times fortes e ganharam. Então, chega a final por méritos, até porque não tem como não chegar à final se não for por méritos, os 2 melhores times da competição, que é Furacão e Flamengo, com campanhas diferentes. O Flamengo muito forte, muito conciso, muito regular durante a competição inteira. E o Atlético Paranaense mudou, porque quase não se classifica para as oitavas, mudou com o Felipe Scolari e veio se recuperando e chega por méritos. O Dorival eu não sei nem quando assumiu, eu não me lembro aqui quando assumiu, mas eu acho que o Dorival deve ter assumido nas oitavas de final, eu não me lembro quando assumiu. Mas o importante também para o Flamengo, que essa mudança de treinador do Paulo Souza para o Dorival, essa mudança de treinador também fez o Flamengo chegar à final. Então, para concluir, os 2 brasileiros finalistas, os 2 rubro-negros, Flamengo e Atlético Paranaense, tiveram
no meio da competição, mudanças de treinador. E essas mudanças de treinador foram cruciais para os dois chegarem à final. Parabéns da Furacão, parabéns da Flamengo, parabéns da Flamengo, parabéns da Furacão. Agora é seguir as competições do Furacão no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem a Copa do Brasil, e depois focar só na final, que é jogo 1. Parabéns. E eu só vou falar que venço melhor quando eu fizer o vídeo sobre a final. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!